Olá, bom dia. Bom dia para quem está chegando agora. Meu nome é Marília, sou voluntária da Calanto e hoje eu vou mediar aqui o bate-papo adotivo sobre as questões do luto dentro da adoção. E antes de chamar aqui os nossos convidados, queria só dar um aviso para o pessoal que está chegando. Lembrar para vocês, quem já acompanha aqui o bate-papo há mais tempo, quem está chegando agora, a gente sempre coloca nos comentários uma lista de presença para ser enviado para o fórum, certo? Então, basta você clicar no link que vai estar nos comentários, a gente vai colocar, e colocar seu nome lá, tá bom? Só isso já é suficiente. Hoje, o bate-papo solidário, a gente está arrecadando para o Recanto da Luz, a instituição de acolhimento. A gente também vai colocar as informações sobre a instituição de acolhimento, os dados bancários, para quem quiser fazer a doação, nos comentários, certo? Para quem está chegando agora, o Bate-Papo Solidário é uma campanha que a gente faz em todo bate-papo adotivo para arrecadar doações para as instituições de acolhimento. Todo mês é uma instituição diferente e, devido à pandemia, a gente está fazendo essa intermediação apenas financeira. A gente divulga a conta da instituição e você vai lá e faz a sua doação, tá bom? Vamos lembrar dessas informações durante a nossa live. Tá legal, gente? E lembrando que você, se puder, curtir, compartilhar esse conteúdo é importante. Se você conhece alguém que esteja passando por um luto relativo à adoção, à maternidade, à paternidade, divulga, mostra essa live para essa pessoa e esse conteúdo, tá bom? Eu vou chamar agora os nossos convidados. Hoje a gente vai conversar com o Pedro Posidônio. Ele é psicólogo clínico. Pedro vai entrar. E com a Michele Páscoa. Oi, Pedro, bom dia. Olá, bom dia. A Michele Páscoa, ela é pretendente à adoção, já esteve aqui com a gente várias vezes. Oi, Michele, bom dia. Seu microfone está desligado, Michele. Opa! Bom dia, pessoal. Que bom estar aqui mais uma vez. Exato, a Michele já é conhecida da gente aqui. Então, vou deixar o Pedro introduzir e falar, né, Pedro, sobre a experiência dele. E aí, depois eu trago algumas perguntas que a gente já teve aqui das caixinhas do Instagram. Metade já foi respondida lá pelo Instagram mesmo, porque não tinha a ver com o nosso tema, tá, pessoal? E aí a gente deixou as perguntas que tinham a ver com o tema para ser respondidas agora ao vivo, tá bom? Perfeito. Então, pessoal, agradeço pelo convite. Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo. Eu atuo como psicólogo clínico há um pouco mais de 6 anos e eu tenho algumas especializações. A que eu vou marcar aqui, talvez como mais importante, seria em terapias integrativas e complementares, tá bom? Faço parte também do grupo de pesquisa da UES chamado Análise de Discurso Crítica, que é o GPADC da UES, e estou aqui para contribuir com vocês com a minha experiência. Eu queria falar um pouquinho que a minha experiência ela é menos, talvez, na parte de adoção, mas eu já passei por vários casos clínicos, por várias experiências, várias famílias nessa temática, e a minha experiência é maior nessa parte de luto e também na parte de família. Na parte de família, a gente também traz a experiência aí da constelação familiar, que é uma das terapias integrativas, que eu já tenho uma primeira formação e eu estou fazendo uma outra segunda formação maior agora, em constelação familiar também. Então, com base nessas experiências, eu pretendo contribuir com o debate, estou aberto aí às perguntas de vocês. Tá, joia. Obrigada, Pedro. Michele, fala um pouquinho para a gente só como é que tu veio parar aqui na Calanto, do teu processo também, da tua experiência com a gente aqui, como é que, enfim. Bom, gente, como vocês sabem, eu me chamo Michele Páscoa, sou casada com o Cauê já há 13 anos e nós somos pretendentes à adoção, levamos 9 meses para entrar na fila e já estamos na fila há 2 anos e 3 meses, né? Eu sempre costumo dizer que o pretendente à adoção tem uma história de vida pretérita, né?
temos uma vida antes da adoção, e é sobre esse antes da adoção que eu venho compartilhar hoje aqui com vocês, né? Eu entrei na Acalanto justamente quando nós demos início ao nosso processo de adoção, né? E esse processo ele é marcado por esse luto pela infertilidade, né? Que a gente vai conversar mais um pouquinho aí adiante. Exatamente. Muito bem. Então, aqui eu vou começar com as perguntas que a gente já recebeu. Tem uma que ela é bem, assim, inicial mesmo, que é o que seria esse luto dentro da adoção. A Michelle já deu uma dica do que seria, e aí eu acho que o Pedro pode explicar um pouco mais e a Michelle complementar com a experiência dela, né? Certo. Na verdade, quando a gente vai falar sobre o que é o luto, a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Do ponto de vista científico, nós temos muitas correntes, digamos assim, filosóficas, né? Na psicologia a gente tem várias abordagens e tem vários autores, desde os mais modernos aos mais clássicos, mas eu escolhi para a gente começar o debate, eu escolhi realmente pegar um autor clássico. Existe um texto do Freud que se chama Luto e Melancolia, e em que ele vai trazer algumas definições interessantes para a gente começar a refletir, e aí depois, se for o caso, a gente traz outras reflexões mais aprofundadas. Mas o luto, ele seria um processo natural, um processo no qual a gente sente uma determinada perda de um objeto ao qual a gente sabe o que é, né? Então, uma perda de um objeto consciente. Então, por exemplo, quando a gente perde alguém, quando morre alguém, a gente passa por um processo natural de luto. Quando a gente passa por alguma perda também de alguma situação de vida, uma determinada situação como uma perda de emprego, uma perda de um relacionamento, a gente também passa por um processo de luto, tá bom? E o Freud ele vai diferenciar o luto da melancolia, que já é um termo já em desuso, mas a melancolia a gente poderia fazer uma comparação com estados depressivos iniciais, numa terminologia mais moderna. Então, enquanto que o luto ele é a perda desse objeto consciente, eu sei o que é que eu estou perdendo, a melancolia ela é uma perda de um objeto que ela fica mais num campo assim da indefinição. A pessoa apresenta os mesmos sintomas de tristeza, vazio, choro, isolamento, mas não tem muito claro o porquê, o que é que foi perdido, qual foi a situação realmente que está por trás dessa situação. E aí existe no luto uma manutenção do sentimento de mim mesmo, eu tenho consciência do meu valor, da minha vida, da minha atuação no mundo, do meu trabalho, enquanto na melancolia existe esse empobrecimento, esse esvaziamento desse sentimento de mim, né? Enquanto que no luto, o mundo, ele parece que fica pobre e vazio pela questão da perda que aconteceu, eu me desinteresso do mundo. Na melancolia, eu teria uma relação de empobrecimento e de esvaziamento de mim mesmo, né? Eu não consigo mais ver valor, ver sentido, digamos assim, em mim mesmo ou na minha própria vida, né? Então, ele faz essa diferença aí clássica para a gente começar a refletir, e aí a gente pode ir aprofundando depois, né? Mas, então, o luto ele é um processo natural que decorre da perda de um objeto de afeto. E esse objeto, ele, mais classicamente, a gente reflete primeiro associado a uma ideia de uma pessoa, né? Alguém que morre, mas ele pode ser, digamos assim, passado para esses outros tipos de perdas, né? Desde perdas de objetos afetivos, a perda de um animal de estimação, até mesmo outras ordens de perdas, como essas perdas relacionais, né? A perda de... Pedro. Travou. Voltou? Então, a perda passa da perda de uma pessoa, né, até outras perdas afetivas, a perda de um animal de estimação, a perda de uma situação de vida, de um trabalho, ou até mesmo de uma determinada situação que eu gostava e que não faz mais parte da minha vida. Vamos supor, a pessoa que gostava muito de um determinado ambiente, né, vamos supor, amigos de colégio, e ela tem que passar para a faculdade, né? Apesar da felicidade de passar para esse novo estágio de vida, existe a perda do estágio anterior, onde ela tinha aquele círculo de afetos, aquele círculo de coisas boas, digamos assim, daquela etapa anterior. Uhum. Entendi. E aí, como que isso que você explicou se encaixa, assim, no luto, na questão da infertilidade? Então, um luto? Sim. A infertilidade é uma espécie de luto? Como é que é isso?
pode ser considerado uma espécie de luto, né? A gente teria realmente que avaliar e ouvir o caso da pessoa, porque para ela especificamente isso pode ser um luto, né? Mas a gente tem aí, digamos assim, uma dessintonia entre aquilo que seria um projeto de vida, né? A pessoa fez um projeto de vida de, por exemplo, ter filhos, né? E de repente se dá conta de que não tem essa possibilidade. E aí, não tendo essa possibilidade, né, diante dessa realidade que se apresenta e que é paralela, é contrária àquele desejo mais profundo, a pessoa vivencia o luto, né, uma perda daquela determinada situação que ela almejava, né? Outro tipo de luto que a gente pode ver também que é muito comum é quando esse filho que nasce, por exemplo, ou não sei como é que é a questão da adoção aí, né, também pode vir isso, mas quando não é exatamente o que eu queria, o que eu esperava, né? Então, quando o filho vem com alguma situação, né, uma síndrome de Down, um autismo, também é vivenciado um luto, porque aquela criança também, às vezes, não corresponde àquelas expectativas iniciais que a gente tinha, né? Mas sim, né, pode ser vivido um luto de uma coisa que eu não consegui e não vou vir a conseguir, como no caso de ter um filho biológico, digamos assim, né? Entendi. Eu vou aproveitar a mesma pergunta para a Michelle. Como é que é na visão dela, na perspectiva dela como pessoa que passou por isso, né? Entender essa questão. E aí depois eu tenho uma outra pergunta para ti também, Michelle. Mas aí eu queria que tu falasse sobre isso também. Na verdade, eu acho muito interessante quando o doutor Posidônio fala sobre essa melancolia, né? Porque existe um primeiro momento onde você não sabe exatamente o que é que você está sentindo. Eu lembro que eu sentia uma dor profunda, eu sentia uma raiva, eu sentia assim, um sentimento de inadequação, sabe? Era como se alguma coisa tivesse errado comigo e eu não sabia exatamente o que era essa coisa. E, de repente, eu não me sentia mais, assim, à vontade para estar perto das pessoas. Então, assim, estar numa reunião de família ou estar numa festa de amigos, um encontro de amigos, existia... Eu não sabia nomear. Eu não sabia nomear o que era aquilo, né? Eu acho que esse foi o momento, assim, mais difícil de você sentir alguma coisa dentro de você e você não conseguir dar nome ao que você estava sentindo. E eu lembro como se fosse hoje o dia que eu descobri o que era que eu estava sentindo. Que eu coloquei no Google assim, estou muito triste porque não consigo ter um filho. Eu coloquei desse jeito. E aí eu descobri uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar, que eram as tentantes, né? E aí eu comecei a entender que existia um sofrimento muito grande por trás dessas tentativas, né? E entre essas mulheres que tentavam engravidar e não conseguiam. E naquela época também eu não tinha um diagnóstico fechado. E na realidade eu não tenho um diagnóstico fechado até hoje, né? Nós temos infertilidade por razão desconhecida. Então, eu ovulo, eu menstruo, eu tenho um útero, meu marido ele tem esperma funciona, mas a gente não consegue ter um filho, né? E por que isso acontece? A gente não sabe. A gente já foi em vários médicos, né? E não tem um diagnóstico fechado. Então, e aí quando ele fala sobre esse sentimento que é obscuro, que você não consegue nomear, eu acho que eu passei por essa primeira fase, né, que foi realmente esse momento de não nomear. Já esse quadro consciente, né, que aí quando efetivamente você entra então nesse luto, ele foi marcado por várias etapas, né? Então, teve um momento que eu disse para mim mesma, então não quero mais engravidar, não. Vou acabar com esse negócio aí, não vou mais engravidar. E aí depois eu lembro que isso eu consigo falar numa narrativa linear hoje, mas na época isso era uma coisa louca dentro de mim, Mistura, tá? né? Então, é uma coisa que eu consigo construir uma narrativa hoje, mas assim, eu lembro que quando eu menstruava, num primeiro momento eu menstruava, eu chorava muito, eu ficava desesperada, mais uma vez eu não conseguia, era como se fosse assim um atestado de incompetência, de incapacidade,
Aí teve um momento que eu disse, então também não quero mais não. Aí teve um momento que eu me desesperei, porque eu vi que não ia rolar. Isso eu tô falando de 8 anos da minha vida, né? Eu e o Cauê, nós já somos casados há 11 anos. Eu tô falando de 8 anos da minha vida tentando engravidar, sim, né? Sim. Então, em um determinado momento, eu me desesperei, porque eu vi que realmente não ia rolar. Teve aquela fase de ir nos médicos, fazer todos os exames, virarem a gente de cabeça para baixo, fazer tratamento, tomar um monte de remédio. E aí teve um momento em que eu disse, putz, não vai rolar. Não vai rolar. E eu acho que uma das fases mais difíceis também é porque as pessoas, elas são extremamente inconvenientes, elas não têm o menor pudor para chegar e perguntar e falar, e aí, por que vocês não têm filho, né? Nossa. Eu cheguei o momento da autoagressão, né? Eu já contei essa história várias vezes, que eu me esmurrei minha barriga, fiquei com a barriga toda inchada, toda roxa, de tanto que eu me bati, né? E até hoje eu pensava que eu ainda conseguia falar sobre isso sem me emocionar, mas eu tô vendo que eu não consigo. É difícil. Ainda. Eu vou te interromper já para aproveitar, e tem uma pergunta que fizeram, que é dentro disso que justamente está falando. Quanto tempo dá para medir quanto tempo pode durar um luto? Como que é? Perguntaram quanto tempo dura o luto, não? É possível? Não. O luto, ele não é, assim, na minha experiência, o luto, ele Sim. não tem uma coisa linear, né? Tem épocas que eu tô bem, que tô resolvida, que parece que tá tudo ok. E, por exemplo, esse ano eu fiz 35 anos. E bateu assim, cara, o relógio biológico tá falando aqui. Se não for agora, não vai ser mais. E aí eu pego todas as minhas economias, vendo meu carro, faço um tratamento, tento engravidar. Não é linear. Não é linear. É uma montanha russa. Tem épocas que você tá muito bem, tem épocas que você aceita, e tem épocas que volta tudo. E assim, na minha experiência tem sido isso. Eu não sei do ponto de vista clínico como é que Pronto, era isso mas... exatamente que eu ia perguntar. E aí, Pedro, do ponto de vista clínico, tem um tempo? A pessoa pode dizer, eu quero sair desse luto dia tal. A verdade é que não, né, gente? Como a própria experiência da Michelle está trazendo, né? E eu quero marcar aqui uma diferença específica, assim, que o meu objetivo não é especificamente comentar a experiência da Michelle, né? Essa é uma experiência única, mas eu quero deixar isso bem marcado, vai passar por isso de uma forma diferente, tá? Algumas pessoas fazem uma crítica, que é uma crítica justa, que se você for procurar nos manuais, né? Como, por exemplo, um manual como o DSM, né, que é um dos códigos internacionais aí utilizados, né, para essa questão da saúde mental, a gente vai ter que, a partir de 15 dias de luto, já é considerado um luto patológico, mas eu vou explicar para vocês o porquê disso, né? Diferente da nossa realidade, que a gente tem um sistema único de saúde que é capaz de oferecer, né, um atendimento universal, ainda que com uma série de limitações que a gente tem que trabalhar nelas. Quando a gente trata de uma realidade, por exemplo, como a dos Estados Unidos, né, se você não tiver ali, né, um código, uma doença específica que diga que aquela pessoa, ela tem, né, um diagnóstico e ela precisa de tratamento, eles não têm direito a tratamento pelos planos de saúde, né? Então, foi incluído esse prazo de 15 dias, para quê? Para que a pessoa que estivesse passando por uma experiência de perda ou de luto tivesse direito a acesso devido à questão dos convênios, à questão dos planos de saúde, né, nessas outras realidades, nesses outros contextos. Mas isso não quer dizer que a pessoa, né, assim, digamos assim, a gente racionalmente tem que interpretar isso e entender que não quer dizer que a partir de 15 dias a pessoa já está, digamos assim, num adoecimento grave, né, num processo irreversível, não é isso, né? Mas para ter essa questão do acesso mesmo aos cuidados de saúde que existe esse tipo de regra, né? Mas não tem como você dizer que a pessoa que passa por uma situação de luto tem que ficar boa em 15 dias, ou tem que ficar boa em 3 meses, ou em 6 meses, né? Porque cada um vai ter o seu tempo. Agora, um marco importante é, quando a gente procura ajuda, né? Veja só, isso que a Michelle fez de colocar esse termo no Google, né? E encontrou um significado, ou esse significante aí das tentantes, né? Quer dizer, um grupo de pessoas, uma comunidade que também passa por isso.
Esse processo em si, ele foi um processo terapêutico, digamos assim, ainda que não no sentido clássico, né? Mas é algo semelhante a isso que acontece num processo de terapia, né? A gente vai entrando em contato com esses vários afetos, com essas várias dimensões internas nossas, e a partir do momento em que a gente consegue dar nome a esses afetos, eles vão, digamos assim, diminuindo a sua tensão, diminuindo a sua carga, né? À medida que a gente vai expressando e vai falando, a gente vai aliviando os nossos sinais e sintomas. Por isso a gente recomenda, né? Independente, às vezes, de qual seja a situação, né? Os lutos que eles vão se acumulando, a gente tem que trabalhar num processo terapêutico. Uma outra experiência que é importante marcar é que quando a gente passa é normal, a gente passa por vários lutos ao longo da vida, mas quando a gente passa por uma perda específica, por um luto grande, todos os outros lutos, eles vão sendo reatualizados, como se eles viessem todos juntos, né? Ou seja, vamos supor que a pessoa passa por uma experiência de aborto, por exemplo, numa determinada altura da vida, sei lá, com 35 anos ou com 32 anos. Quando ela passa por esse aborto, ela vai sentir o luto do aborto e ela vai sentir os outros lutos. Vamos supor que no meio do caminho ela teve, sei lá, um relacionamento que não deu certo, esse luto ele vem à tona. No meio do caminho ela teve, sei lá, o falecimento de um pai ou de uma mãe, esse luto ele também vem à tona. Então, aqueles lutos não trabalhados, eles vêm todos juntos, e aí por isso que não é bom, às vezes, a gente acumular, né, e procurar auxílio para esses lutos quando eles vão acontecendo, porque eles vão sendo só, às vezes, guardados, né, e eles voltam depois, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, então, Pedro. Existem fases, são duas perguntas, né? Uma que perguntaram, existem fases, e existe como a pessoa não conseguir acumular isso, porque o que me parece é algo incontrolável. A vida vai acontecendo e seus lutos eventualmente vão ali, inevitavelmente, acontecer, porque é assim, né? A gente vai vivendo. E como é que você vai administrar isso, né? Uma das características da nossa modernidade é que a gente quer tudo para logo, né? Então, eu não quero entrar num processo de terapia e ficar 6 meses fazendo terapia, por exemplo, porque isso me parece uma eternidade. Eu quero uma pílula mágica, uma fórmula, e aí eu te digo, faz um exercício assim, assim, e você rapidinho se livra desse luto. Isso não é possível, né? A gente precisa elaborar, a gente precisa trabalhar essas nossas questões. E essa questão das fases é uma questão também teórica, tá? Existe a teoria clássica que fala em 5 fases do luto. A primeira seria a negação, eu nego que aquilo está acontecendo comigo. A segunda seria a questão da raiva, né? A Michelle também falou desse sentimento de raiva, né? Raiva de si, raiva de Deus, raiva do mundo, raiva da outra pessoa. Tem também a fase da barganha, que é tipo uma negociação, se eu vou fazer isso, eu vou ganhar aquilo, se eu fizer aquilo, eu recebo aquilo outro em troca. Existe uma depressão, que não é a mesma depressão clínica, mas é como se fosse assim, um conscientizar-se de aquilo ali não vai ter, não vai acontecer, e a pessoa entra num recolhimento de energia, numa tristeza profunda, por se dar conta de que aquilo ali não vem mais, né? Não vai acontecer mais. E existe uma última fase que seria a aceitação, que seria quando a pessoa dá um novo significado e ela consegue reestruturar a sua vida a partir daquela nova experiência, né? Mas também existe, apesar dessa teoria clássica das 5 etapas do luto, existem teorias mais modernas que vão negar, que vão dizer que, de fato, cada pessoa tem uma experiência única e que não dá para a gente dividir em fases, né? Antes dessa visão, também tem uma visão de que essas etapas, elas não são sequenciais. Então, é possível que eu já comece pela fase de depressão e vá depois para a fase da raiva, e vá para a aceitação, e da aceitação eu volte para a barganha. Então, eu fico transitando entre essas fases ao longo do processo de luto. Também é possível a gente ver assim, tá? Eu queria marcar uma coisa muito importante que passou aí na fala da Michelle, que é uma característica da nossa sociedade atual, que é essa questão da performance, essa questão da visão que os outros têm da gente, né? Então, a gente se sente pior porque, às vezes, a gente tem uma série de pressões, né? Então, eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter, né, um determinado status de vida, um status social, né? Para quem, às vezes, não tem um casamento, tem que casar, para quem não tem um trabalho, tem que ter um trabalho, né? E essas pressões sociais, elas são extremamente adoecedoras, né? Não sei se vocês perceberam isso na fala dela, mas é uma coisa que eu bato muito, assim, na clínica, né? Sim. A gente tem que viver conforme o que nos é possível, e a gente tem que quebrar o paradigma da competição
de que eu tenho que conseguir, eu tenho que chegar lá, eu tenho que fazer mais, eu tenho que viver uma vida extraordinária, e talvez trazer um outro paradigma, que seria o paradigma da cooperação, né? Na medida em que a gente coopera com a humanidade, que a gente se vê como parte dessa humanidade, cada um pode dar uma contribuição e viver a sua vida, e viver o seu desejo, aquilo que faz sentido para si, de uma maneira mais livre, né? Então, por exemplo, se o desejo de uma determinada pessoa, e eu atendo vários jovens, isso é uma coisa muito interessante, eu atendo vários jovens de 14 anos, 18 anos, que não querem ter filhos mesmo, esse é o desejo mesmo que eles trazem como, é isso que eu quero para minha vida, eu não quero ter filhos, né? Então, a gente poder coexistir nesses vários desejos. Se o meu desejo é de ter um filho, se o meu desejo é de ter 2 filhos, se o desejo é de não ter, se o desejo é de estar casado ou de não estar casado, se o desejo é de ter um relacionamento ou não ter um relacionamento, conforme aquilo que vai aparecendo, a gente poder, digamos assim, autorizar que existam essas várias realidades possíveis, né? Mas não, parece que tem um modelinho pronto que a gente tem que seguir aquele padrãozinho, e se você não segue, você é extremamente, digamos assim, atacada, questionada por não conseguir seguir esse modelo, esse padrão. E a gente mesmo fica mal com a gente por não conseguir isso. Então a gente tem que quebrar isso, né? Quando a gente passa do paradigma do eu tenho que ter um filho para eu posso adotar um filho, a gente está indo automaticamente para essa ideia de cooperação, né? Como Eu vou te humanidade... interromper. Desculpa. Termine, pode interromper. Pode Como terminar. humanidade, nós temos aí várias crianças, né? Vários filhos, né? E isso que a Michelle está se prestando a fazer, de colocar na vida dela uma criança que a gente poderia dizer que biologicamente não é dela, é uma forma justamente da gente mudar esse paradigma e justamente acolher a ideia de que, assim, filho não é só o processo de você ter ali, né, biologicamente, né? É esse processo de educar, cuidar, criar, né, a criança ao longo da vida. Você ia Então, perguntar mais. sim, eu ia te interromper porque eu queria pegar o gancho do que você falou, só antes de continuar, porque são várias perguntas que estão chegando do Facebook Sim. agora. É só lembrar para o pessoal que a lista de presença está nos comentários, vocês não esqueçam de ir lá, clicar no link e colocar o nome, e que os dados do Bate-Papo Solidário também estão lá, quem puder doar, que doe, quem não puder doar, compartilha as informações, da instituição de acolhimento, tá bom? E, desculpa, gente. E se você puder também curtir, compartilhar, tá bom? E aí, pegando o gancho na fala do Pedro, justamente estava falando da questão social, a gente tem uma pergunta aqui do Facebook, que diz assim: o luto da adoção precisava ser visto pelos diferentes atores do processo, pretendentes, adotando e pais genitores. O que vocês podem falar sobre essa perspectiva? Aí, essa pergunta eu vou fazer especificamente para a Michelle, porque a Michelle já, dentro desse processo, acabou se envolvendo um pouco mais com as questões de luta, né, pela adoção. E aí, se, assim, nessa pergunta do Pedro, e pegando outro tema que a gente estava falando lá atrás, isso foi uma forma também de você conseguir ressignificar o seu luto com relação à infertilidade. Como é que você vê isso, né? A questão do envolvimento das pessoas e também de uma ressignificação sua. Pronto. Quando a gente começou com o processo de adoção, nós precisamos superar muitas dores, né? Eu vou falar das pessoas, da categoria de pessoas que adotam pelo mesmo motivo que eu adotei, tá? Não estou generalizando. Estou falando de pessoas que adotam pelo motivo que eu adotei. Sim. Eu estou no processo de adoção. Quando a gente se propõe a adotar, a gente precisa superar muitas dores. Estou falando de dor física, eu estou falando de dor, de um tipo de dor que ela é tão elevada, ela é uma dor tão elevada que eu não sei nem dar uma palavra para essa dor. E muitas vezes as nossas autoridades, elas não consideram que nós temos uma história de vida pretérita, que nós tivemos uma jornada antes, né, de uma série de coisas que a gente precisou superar
para a gente se propor a adotar uma criança, né? E muitas vezes eu me sentia como se eu estivesse entrando para um casamento arranjado, sabe? Tipo assim, vão arranjar uma criança para mim, que eles decidiram que eu tenho que adotar, e eu me sentia, e me sinto até hoje, como se eu estivesse indo para um casamento arranjado, né? Então, o processo de adoção, ele nada mais é do que isso, do que um casamento arranjado. A gente não vai no abrigo, a gente não vai num... É uma série de restrições para os pretendentes à adoção irem num abrigo, por exemplo. Então, a gente tem uma fila de pretendentes, a gente tem uma fila de crianças. Quando dá match, né, o seu perfil com o perfil da criança que está disponível, aí eles vão lá e te apresentam essa criança. E aí, eu acho que eu canalizei toda essa dor que eu estava sentindo por não poder gerar biologicamente para lutar contra uma série de injustiças que eu, como pretendente à adoção, conseguia enxergar, promovida pelos próprios atores do nosso sistema judiciário, né? Então, a culpabilização do perfil do pretendente, né? Quando as nossas autoridades vão nos veículos de comunicação e propagam uma inverdade, que é aquela que diz que não se adotam crianças no Brasil porque o perfil não é compatível com o perfil de crianças que estão disponíveis para adoção, além de uma inverdade, isso é um processo que adoece ainda mais uma pessoa que já vem extremamente adoecida, extremamente maltratada, extremamente sofrida por uma situação que ela não escolheu estar. Eu não escolhi ser infértil. Eu não escolhi não poder gerar. Eu fui colocada nessa circunstância pela vida. E aí, quando você vai para o processo de adoção, você vai para um processo ainda mais adoecedor. Porque você passa por um processo extremamente burocrático, onde os agentes do nosso sistema não têm o mínimo de cuidado e de zelo com a pessoa que está ali se propondo a superar todas as suas dores para adotar uma criança que não veio dela. E eu peço desculpas. Não, imagina, Michele, olha, fica à vontade. Você não... Porque não é fácil. Não é, com toda certeza, não. É extremamente doloroso. A gente passa por um processo extremamente exaustivo. E eu passei, acho que 1 ano e meio da minha vida lutando contra esse sistema, indo para todas as audiências públicas. Marília, você conhece a minha história. Sim. Eu ia para todas as audiências públicas, eu dava todas as entrevistas. E chegou um momento que eu não aguentava mais. E que eu sumi. Vocês devem ter observado que eu sumi. Eu criei meu Instagram, eu fiz militância, eu dei palestra em outros estados. E eu sumi. Por quê? Porque eu não sou uma atriz. Eu não estou encenando um personagem. Eu não estou encenando um personagem de uma pessoa que está lutando contra um sistema. Eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano que teve que superar muita coisa para mostrar meu rosto e me expor minhas dores. E as nossas autoridades, elas não entendem isso. E elas continuam nos culpabilizando e nos criminalizando e preterindo pessoas que estão se dispondo a se desprender de tudo para adotar uma criança em função de uma família biológica que já falhou com essa criança. Não é qualquer criança que vai para um abrigo, gente. Eu sempre falei isso, eu sempre falo isso, sempre vou falar. Não é qualquer criança que vai para um abrigo. É uma criança que foi maltratada,
é uma criança que foi abusada sexualmente, é uma criança que sofreu negligência. Existe um processo extenso, até uma criança ser tirada da sua família, não é do dia para a noite. E a gente vê crianças que, depois de sofrer tudo isso com sua família biológica, ainda passam anos e anos e anos e anos e anos em unidades de acolhimento, e quando elas são disponibilizadas para adoção, realmente já estão velhas, já estão adolescentes, muitas vezes. E as pessoas não querem. Isso é um fato. Eu também não vou dizer que isso não é verdade. Isso é verdade, isso acontece. Uhum. Mas se as nossas autoridades respeitassem os prazos, se elas cumprissem aquilo que elas têm o dever moral de fazer, é só isso que a gente pede. Uhum. Nem as crianças sofreriam tanto e nem nós sofreríamos tanto. Veja, eu estou há 3 anos nesse processo de adoção. 3 anos da minha vida. Eu fiz um mestrado, terminei o meu mestrado, já podia estar até tentando a seleção do doutorado e meu filho não chegou ainda, entende? Vocês estão há 8 anos no processo de tentar ser pais, né? Aliás, tudo, né? Na verdade, em 3 anos, a gente está com 11 anos de casado, 2 anos depois a gente começou a tentar engravidar, né? Então já tem aí 9 anos. E há 3 anos, né, a gente realmente disse, não, nós vamos começar o processo de adoção, vamos tentar ser pais por adoção. A gente quer ser pai e mãe, é isso que a gente quer. Michele, nesse teu processo, a tua família extensa, eles também estão passando por esse luto contigo? Assim, vocês têm rede de apoio? Como é que é? Assim, a nossa família, ela é muito de boa, sabe? Assim, a minha sogra é um barato. Ela ia para todas as manifestações com a gente, ela ia para o grupo de apoio, ela deu entrevista também. Então, assim, mas no primeiro momento, a família cobra da gente, né? A minha sogra, meu Deus, era uma ansiedade pelo neto dela, então ela pedia muito neto. A minha mãe não, porque já tinha outros netos, né? Minha mãe já tem outros netos, meu pai também. Mas a minha sogra não tinha. Eu sou nora do filho mais velho dela. Então, existia uma pressão muito grande, né? Depois que a gente entrou e tudo, a minha mãe tinha muito preconceito. Eu não vou mentir para vocês. A minha mãe tinha muito preconceito. E aí, muitas vezes, eu precisei sentar com ela e dizer, mãe, eu quero ser mãe. Tá me faltando isso. Eu tenho muito amor para dar. Aceite meu filho que vai chegar. Receba ele com amor. E aí ela foi. Hoje ela diz que reza para Nossa Senhora mandar meu filho, né? Que vai ser uma meninazinha, ela quer que seja uma menina. E meu pai é sensacional. Meu pai, ele tem uma casa enorme que estava vazia. E eu disse assim, pai, eu e o Cauê, a gente está querendo mudar nosso perfil, a gente está querendo adotar 2 crianças. E a gente precisa de uma casa maior. O senhor cede aquela casa vazia para a gente criar nossos filhos? E ele, na mesma hora, muito prontamente, a gente se mudou para uma casa enorme, que a gente está reformando, a gente vai botar um parquinho para poder receber nossos filhos. Né? É muito importante, né, ter esse apoio, ter essa rede, assim, ali dos pais, da família, dos irmãos, de quem você pode contar mais próximo, né? Faz diferença. Tem gente que passa por isso e também não tem. Por isso que eu te perguntei como é que é no teu caso. Pedro, e as pessoas que querem buscar ajuda psicológica para isso, você falou das terapias integrativas, pegando esse gancho da rede de apoio familiar, que a Michele tem e tudo. Quem não tem essa rede de apoio familiar, mesmo quem tem, é importante ter o acompanhamento psicológico, né? Porque são questões muito complexas, é muito difícil mesmo. Mas aí, quem precisa desse acompanhamento psicológico, tem algum lugar aqui em Fortaleza onde as pessoas possam participar de grupos ou mesmo de terapias, não sei, de maneira gratuita até, né? Porque é bem difícil. Como é? Você conhece? Se você puder falar? Então, olha só, a gente recomenda, né, que as pessoas busquem as terapias também, né? A psicologia, ela serve para um propósito específico, né? Assim, através da psicologia a gente vai trabalhando, né? Através da fala,
através desse processo de reflexão, da gente ouvir aquilo que a gente está dizendo e colocar para fora todos esses afetos, né, como eu falei, né, e o profissional, ele vai ser um profissional também, né, habilitado, qualificado para me ajudar nesse processo, né, e as terapias integrativas, elas também podem ajudar no sentido de busca de um equilíbrio, de uma saúde mais integral, digamos assim, né, na medida em que eu cuido de mim, que eu faço práticas, né, por exemplo, se eu faço uma prática como uma massagem, né, isso daí vai me ajudar a ter uma saúde mais integral, a ter um equilíbrio emocional, a ter um senso, uma sensação de cuidado de mim, né, de bem-estar, que vai me ajudar a caminhar, seja nesse processo, a dificuldade, o processo que eu estou vivenciando na minha vida, né? Nesse sentido, tem as outras terapias integrativas também, né? Existe aí a meditação, existe o yoga, existe a constelação familiar, uma série de terapias que podem me ajudar a buscar essa saúde, esse equilíbrio numa visão integral. Existem, sim, vários projetos, né? Vários projetos que oferecem essa questão das terapias, mas a gente também pede, né, pessoal, para que quem puder possa valorizar também os profissionais, né? Afinal de contas, a gente dedica as nossas vidas a isso e a gente obtém o nosso sustento através disso, né? E a gente vê muitas pessoas que teriam condições procurando, às vezes, de maneira gratuita, né? E aí é meio complicado também, né? Mas, sim, né? Tem várias estratégias. Na própria UES, existia um grupo, a gente não sabe como é que tá, às vezes, os grupos nessa questão toda aí de pandemia, né? Mas existem muitas clínicas em Fortaleza que oferecem espaços de clínica social, de terapia social, e a gente também oferece, né, eu também tenho um atendimento com clínica social, para quem quiser e tiver interesse, entre em contato. Mas existem grupos de trabalho, assim, do luto, por exemplo, porque às vezes a pessoa está passando por aquilo, mas não imagina que ela precisa de um psicólogo. Porque, né, o que é mais comum as pessoas acharem que não, que consigo resolver, e aí... Isso. Mas se tiver uma questão específica voltada para isso, e a pessoa, através desses grupos, entender que precisa de uma terapia, e aí isso ser uma porta. Existe essa possibilidade? Que existe um grupo na UFC chamado Quando Fala o Coração, para trabalhar essa temática de luto, né? E na clínica escola da UFC, né? E eu também vou indicar, para quem tiver interesse, existe um grupo no Facebook chamado Terapeutas em Fortaleza, que também são divulgados vários grupos lá, né, em tempo real, né? Quando os grupos estão se formando, as pessoas vão divulgando. Então, para quem tiver interesse, também pode ser uma forma, né, de ficar atualizado sobre essas questões. Mas sim, tem grupos de lutos também, né? Específico com a temática do luto. Na UFC tem um. Tá vendo, pessoal? E aí, pergunto para os dois, como é que trabalha esse luto até a chegada dos nossos filhos? O que fazer? Michele, o que você tem feito? Olha, o que fazer enquanto espera, eu acho que eu já falei sobre isso muitas vezes. Já. Você tem que fazer o que emana do seu coração. Houve um tempo que emanava do meu coração que eu deveria estar no grupo de apoio, que eu deveria lutar, que eu deveria chegar para as autoridades e dizer assim, vocês precisam me ouvir, vocês têm que acabar com essa falácia que vocês estão propagando aí, que é uma grande mentira. Emanava do meu coração aquilo, né? E aí eu vivi intensamente aquilo que emanava do meu coração. Mas também emanava do meu coração me realizar profissionalmente. Eu fui para Florianópolis, fiz o meu mestrado, conheci outro estado, conheci outras pessoas. Emanava do meu coração que eu deveria cultivar o meu jardim. Eu fui cultivar o meu jardim, inclusive. Reforço a fala do Dr. Pedro de que nós não conseguimos enfrentar esse momento sozinho, de que a gente precisa de terapia, que a gente precisa de ajuda. Eu consegui superar muitas coisas através da terapia. Fui agraciada por uma pessoa que me atendeu por um preço acessível, porque eu também não tinha condição de pagar um valor muito alto, né? E quando emanou do meu coração a terapia, eu fui para a terapia, me permiti viver as coisas. Quando emanou do meu coração chorar, eu chorei.
quando emanou do meu coração, me acolheu, me acolhi, né? E hoje emana do meu coração que eu preciso me recolher. Eu preciso estar bem para receber meu filho, eu sei que está perto, eu já sou o número 94 da fila. Quando a gente está com a barriga, né? As pessoas, elas tratam a gente com todo carinho e com todo cuidado. Ai, não faz isso. Ai, não precisa. Não, tu tá grávida. Não sei o quê, né? E quando a gente está no processo de adoção, as pessoas, elas não alisam com a gente, não, viu? Então, é você que tem que dizer para você mesmo assim, olha, eu estou vivendo um momento especial. Agora eu preciso me recolher, eu preciso estar bem para receber meu filho. Então, tá emanando do meu coração agora, me recolher. Tá emanando do meu coração agora, só trabalhar, chegar em casa, assistir série com meu marido, comer uma pipoquinha, dormir mais tarde, acordar mais tarde, é o que tá emanando do meu coração. E isso aí vai ser de cada pessoa. Você precisa se permitir viver aquilo que está emanando do seu coração. Porque a gente vive numa sociedade que reprime muito as nossas emoções. O positivismo, ele fez muito isso. É a racionalidade acima de tudo e as emoções deixadas de lado. Mas é o que nos humaniza, além da nossa racionalidade, é a nossa capacidade de sentir. E a gente precisa sentir as coisas. A gente precisa se permitir sentir as coisas, né? Por isso que eu não me privo de chorar quando eu estou aqui falando com vocês, porque é verdadeiro, tá vindo dentro de mim e eu não consigo nem controlar, né? Então, sinta o que fazer enquanto espera, sinta a sua dor, sinta a sua alegria quando você finalmente for chamado para o curso de adoção, chore quando você finalmente for habilitado, vá à luta quando você tiver com muita raiva e você quiser lutar. Se recolha quando você quiser dizer assim, não chega, não quero mais brigar com ninguém, tá bom, basta. Sinta tudo, sinta. Sim. Seja vivo. Sim. Ô, Pedro, Diga. eu vou deixar essa pergunta só com a Michelle, se você me permite, porque eu acho que ela... Mas é porque chegou uma outra pergunta aqui, depois que a gente já tinha falado sobre esse assunto, que eu achei bem intrigante e eu não sei se é possível, eu, na minha leitura muito leiga. Como sabemos que estamos na fase de aceitação e não estamos apenas negando? Tipo, às vezes eu penso que tá tudo bem, que eu digo, ai, agora aceitei, mas na verdade eu tô negando, fingindo que tô aceitando, mas não tô. A gente vê pelos sinais, né? Assim, quando a gente tem uma determinada situação que nos incomoda, mas a gente está fingindo, às vezes, para a gente mesmo que está tudo bem, vão existir sinais, né? Como, por exemplo, insônia, ansiedade, tremores, dores de cabeça, né? Então, esses sinais, eles podem justamente apontar que tem alguma coisa, pode até nem ser esse tema específico, mas tem alguma coisa aí que eu estou guardando, né? E que, de alguma forma, eu estou mal, né? Tem aquela frase clássica, né? De que quando a boca cala, o nosso corpo, ele fala, ele expressa, né? De muitas formas. Então, esses sinais, eles vão aparecendo e aí acaba que chega no momento em que a pessoa vai buscar ajuda de alguma forma, né? Então não tem muito como saber. Uma outra forma de dizer isso seria dizer assim que isso depende muito do nosso autoconhecimento também, né? Quando a gente está numa fase mais inicial desse processo de autoconhecimento, a gente tende mais a ter essa experiência de negar, né? De não reconhecer nossas dificuldades, nossos defeitos, né? Mas quando a gente está mais consciente da gente mesmo, do nosso processo, a gente consegue sentir e perceber como a gente ainda tem muito a melhorar, como a gente ainda, né, tem dificuldades com uma série de coisas e tá tudo bem nesse sentido também, né? A gente acolhe essa parte nossa que não consegue dar conta de tudo, né? Ao invés dessa outra visão, né? Porque isso também é uma espécie de pressão social, né? Você tem que estar bem, né? Se aconteceu isso, não foi bom para você, supera, né? Passa logo adiante, a vida não pode parar, não pode esperar, né? E isso que a Michelle está trazendo, né? De que a gente tem que sentir o nosso tempo, sentir nossas emoções, nosso corpo, a gente tem que respeitar o nosso próprio processo, né? Isso daí é muito importante.
costumo trazer muito uma metáfora, que é a ideia de uma travessia no deserto, né? A vida, ela parece mais uma travessia no deserto. Se você tiver que correr daqui para a esquina, você pode correr do jeito que você quiser, né? No mais rápido que você puder, da maneira mais, né, despreparada possível, né? Mas se você vai fazer uma travessia pelo deserto, você tem que caminhar nos horários em que você conseguir caminhar, né? De repente, nos horários em que não estiver tão quente. Você tem que levar as provisões que você precisa fazer essa travessia, ao mesmo tempo não pode levar demais, porque senão esse peso ele vai ter, né? Vai ter um preço. Então, assim, essa metáfora eu gosto muito porque ela diz dessa importância de a gente respeitar o nosso ritmo, mas ao mesmo tempo se preparar e ir fazendo a nossa caminhada, a nossa jornada ao longo da nossa experiência de vida, né? Mas, sim, né, assim, um comentário sobre isso que a Michelle disse, né, me toca bastante, muito bonito toda a fala que ela traz, né? É justamente essa importância, eu digo muito que muitas vezes a gente se desgasta muito, a gente se doa muito, a gente faz um monte de coisas, né, voltado para o externo, mas a gente, até mesmo um celular, por exemplo, a gente usa e a gente coloca ele para recarregar, né? E a gente esquece de fazer isso com a gente mesmo, fazer coisas que nos façam bem, fazer coisas que façam a gente recarregar nossas baterias, que pode ser numa determinada hora ler um livro, pode ser num outro momento estar com alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, pode ser num momento fazer parte de algum projeto social, alguma militância, como a Michelle está trazendo, pode ser também em um outro momento não fazer nada, realmente se respeitar, se cuidar, né? Fazer uma atividade física, fazer coisas que façam a gente se sentir bem, né? Estar em contato com a natureza, né? A natureza também oferece uma série de oportunidades, assim, para a gente ter essa experiência de recarga, de se sentir bem com a gente mesmo, né? Muito bem. Gente, a gente está se encaminhando para o final, tá? Da nossa live. Eu queria só agradecer a participação de vocês, Michelle, como sempre, aqui já cadeira cativa. Pedro, eu queria só se vocês tiverem algo para acrescentar, para fechar a fala de vocês e tudo, algum recado final, fiquem à vontade, Michelle. Eu só queria agradecer por mais uma vez estar aqui. Eu me sinto muito feliz de estar compartilhando, porque eu sei que muitas pessoas passam pelo que eu passei e não sabem nomear também. Mas eu queria trazer também uma mensagem de esperança, dizer para vocês que nesse exato momento a gente está fazendo o quartinho do nosso filho. Cada coisinha que a gente compra é uma emoção, é uma alegria. E que eu sei que o nosso encontro está breve. Cada dia é um dia a menos, né? Cada dia é um dia a menos. O fato é que uma hora essa fila vai acabar. Né? Então, abra o seu coração, né? Existem muitas formas da gente maternar, né? Eu tô com a minha cachorrinha aqui com o olhinho obstruído, eu tô aqui cuidando do olhinho dela, eu tô maternando ela, né? Meu jardim lá fora que eu tô cultivando, eu tô maternando. Até a minha relação com os meus alunos é extremamente materna. A gente pode maternar, gente, é totalmente diferente de ter uma barriga. A barriga é só uma condição biológica. Maternar é o tempo que você dedica de cuidado ao outro. Eu fui mãe da minha sobrinha, eu fui mãe do meu sobrinho que recentemente perdeu o pai com câncer. Eu fui mãe da minha irmã que foi viúva aos 33 anos. Eu fui mãe da minha mãe quando ela sofreu um acidente, quebrou o tornozelo, teve uma fratura exposta. Muitas vezes eu sou mãe do meu esposo quando ele também está deprimido. Maternar é muito, transcende muito uma barriga, gente. Transcende muito uma barriga. Com certeza. Essa é uma mensagem que eu quero trazer para vocês. Ser mãe é diferente de ter um filho, né? Com certeza, que nós possamos todos nos cuidar mais uns dos outros, né? Isso daí é uma coisa que faz falta na nossa sociedade atual, de tanta correria, de tanta competição, né? Então, que nós possamos ter esses espaços de cuidado, que a própria ONG aí, né, Acalanto seja esse espaço, o próprio nome Acalanto, ele traz esse significado, né, de acolhimento, de estar junto, né, de cuidar, né, e que a gente possa realmente cuidar da gente mesmo, da nossa
da nossa saúde como um todo nessa visão integral, né? Cuidando de cada um de nós, vendo que cada um de nós estamos todos conectados e aquilo que a gente faz ao outro, né? Nesse sentido dessa maternagem que a Marise traz, que a Michelle traz essa coisa, né? Da gente se sentir bem com a nossa vida, com o todo maior, né? Que atravessa, digamos assim, a nossa dimensão individual, tá bom? E eu quero convidar as pessoas eu acho que antes estava aparecendo nossos nomes, né, embaixo, mas nas redes sociais, né, tanto no YouTube como no Instagram, as pessoas possam estar acompanhando aí nosso trabalho, e se for o caso, a gente está à disposição, né, para outros debates, para outros encontros, e a gente possa conversar mais ao longo do bom tempo. saber, Pedro, obrigada pela disponibilidade. Pessoal, antes de terminar, por favor, vamos só lembrar, não esqueçam da lista de presença e da importância do bate-papo solidário, da gente contribuir com as instituições de acolhimento. Os dados estão nos comentários e também tem postagem nas nossas redes sociais sobre isso. Se você puder doar, você doa. Se você não puder doar, divulgue, é importante, tá bom? E se você gostou aqui da nossa live de hoje com o pessoal, com a Michelle e com o Pedro, você acha importante, você lembra de alguém que está passando por isso e acha que seria importante esse conteúdo, compartilha, marca a pessoa aqui nos comentários e tal. Que a nossa intenção aqui com a Acalanto é que o tema da adoção e tudo relacionado a isso seja cada vez mais divulgado, que as pessoas tenham contato cada vez mais com a adoção, que seja algo mais comum possível na nossa sociedade, na nossa cultura, tá bom? E é isso. Obrigada, gente. E a gente volta no próximo mês. Gratidão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.